Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos chegando aqui para mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comigo já está o professor Paulo Bacelar, com quem eu abro esta edição falando sobre uma das medidas, talvez a única medida mais importante do governo federal na área da Previdência Social. Acabou a prova de vida presencial, professor Paulo Bacelar. Essa sim é uma medida importante porque acaba com os transtornos para os segurados da Previdência Social que eram obrigados a sair de casa para fazer a biometria e continuar recebendo os benefícios. Que medida importante, professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Obrigado, Luzenor, mais uma vez aqui com você, é um prazer mais uma vez. Estou à disposição para a gente responder a todas as perguntas que falam sobre a Previdência Social. A primeira dúvida é da Marli Ribeiro em Caridade. Tenho 59 anos de idade e 29 anos de contribuição, ou melhor, 25 anos de contribuição. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, quanto tempo falta para eu me aposentar? 59 anos de idade, 25 anos de contribuição, dever de casa bem feitinho em termos de número de contribuições para o INSS, mas a idade ainda está um pouco longe, professor Paulo Bacelar. É verdade, ela sempre vai estar com ela. Já tem tempo de contribuição necessário, mínimo, e faltaria somente a idade, 62 anos de idade, para ela, vai se aposentar com 62, porém ela não deve parar de contribuir, Luciano, exatamente para aquilo que a gente sempre fala, para a manutenção da qualidade segurada. Luciano, eu queria aproveitar da pergunta aí de Caridade, uma ouvinte que me abordou de Caridade, não querendo se identificar também, falando que o pessoal de Caridade ouve toda semana o nosso programa, e muitas pessoas se baseiam muito nas informações que nós passamos, e teve uma segurada que se casou agora recentemente, ela tem 45 anos de idade, se casou com uma pessoa de 71 anos de idade, e aquela história, né, Luciano, dela perguntar, pedir informações a terceiros, a pessoas que não têm informações corretas, e essas pessoas falaram para ela que ela, como ele tem 71 anos de idade, ela não teria direito a nada, nenhum benefício, caso ele venha a falecer. Existe uma regra no direito civil, no direito de família, que quando a pessoa casa e tem mais de 70 anos de idade, o regime de bens é o regime de separação total de bens, por causa da idade dele. Mas a questão da pensão por morte, aí eu esclareci para ela, e esclareço a todos que nos ouvem, que o regime de bens não importa na questão da pensão por morte, nos benefícios previdenciários. Se ele vier a falecer, como eles são casados, ela terá direito à pensão por morte. Então, fica esse alerta para as pessoas não se aterem à resposta de perguntas em um boteco, uma pergunta na rua, de pessoas que não têm conhecimento e acabam fazendo com que você acredite em certas coisas que não são verdade. Importante essa resposta, professor Paulo Bacelar, porque vale não apenas para nosso ouvinte no município de Caridade, que nos acompanha pela FM 89.5, e é uma orientação útil para muitas outras pessoas no estado do Ceará ou Brasil afora que precisam dessa informação. Dúvida do Edmilson em Barbalha, na região metropolitana do Cariri. Sou monocular desde 1975. Tenho 18 anos de contribuição e 60 anos de idade. Eu já posso pedir o benefício? Pergunta o Edmilson, professor Paulo Bacelar. Sim, Luciano. Felicidade aí para ele, é notícia boa. A aposentadoria da pessoa com deficiência, pela Lei Complementar 142 de 2013, garante a pessoa com deficiência se aposentar com 15 anos de contribuição como deficiente e 60 anos de idade no caso homem. Então é o caso que ele se aplica.
como a lei, a visão monocular já é uma deficiência por lei, então é um direito garantido a ele e ele pode pedir aposentadoria que ele terá direito a esse benefício. Mais uma dúvida antes da chegada da pergunta da Márcia, que está no interior do Ceará. Quero chamar a sua atenção, ouvinte internauta, que aqui você tem uma linha direta, é o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Pode mandar a sua pergunta e quando escrever o texto, diga em que cidade você se encontra, porque a gente faz questão de dizer aqui o município para sabermos a dimensão da audiência do nosso sinal do Jornal Alerta Geral. Márcia pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber quantos anos faltam para a minha aposentadoria. Desde 2000 sou professora. Tenho 46 anos de idade. De 2000 aos dias atuais são exatamente 22 anos na área do magistério. Com 46 anos de idade, a Márcia vai esperar quanto tempo ainda para pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela tem quantos anos como professora? Ela tem 22 anos de contribuição como professora, pelos meus cálculos aqui, a partir da referência que ela nos traz, que começou em 2000 e hoje tem 46 anos de idade. Ela vai ter que esperar um pouco, porque a aposentadoria do professor, ela vai ter direito a se aposentar para a pessoa comum, que não é professor, né, comum, 89 pontos menos 5, dá 84 pontos. Ela, em 2022, ela precisa ter 84 pontos e 25 anos de contribuição como professora. Ela hoje só tem 68 pontos, então ela vai ter que esperar mais um pouco, vai ter que completar os 25 anos de contribuição como professora e ter a pontuação da data que ela fechar os 25 anos, ou seja, daqui a 3 anos. Então, 84 hoje, 85 em 2023, 86 em 2024 e 87 pontos em 2025, que ela vai ter que ter 87 pontos para poder se aposentar como professora. Márcia, então faz os cálculos com base nesses números passados pelo professor Paulo Bacelar e se você tiver outra dúvida, encaminhe aqui pra gente, porque no Jornal Alerta Geral a resposta é segura. Joana, na região metropolitana de Fortaleza, a preocupação da Joana, professor Paulo Bacelar, ela diz que o pai da filha paga R$30, pelo menos está anotado aqui, e faz 5 meses que não paga nada. O que fazer? Ou seja, nesse caso aqui, é uma pensão alimentícia. Ela deve procurar o advogado da área de família para chamar o pai da criança para poder responder a um processo para contribuir, para fazer o pagamento e adaptar esse valor, né? Fazer uma revisão desse valor também, que é um valor muito baixo para você garantir alimento para a criança. André Ribeiro está em redenção, tenho 55 anos de idade e gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa pedir a aposentadoria. Vamos fazer o seguinte, professor Paulo Bacelar, na região do Maciço do Baturité, ali a partir de Barreira, Acarape, Redenção, Aracoiaba, Capistrano, nós recebemos muitas perguntas na área da agricultura. E nesse caso aqui, se o André, com 55 anos de idade, for trabalhador rural, ele precisa somar quantos anos de idade, quanto tempo de contribuição na condição de segurado especial para pedir a aposentadoria rural? Luciano, eu tenho um carinho muito grande por essa região. Foi quando eu comecei a minha vida como servidor público no INSS, né? Sendo servidor da agência de redenção e trabalhando ali em toda a área ali do Maciço. Felizmente, na reforma da Previdência, as regras para aposentadoria rural, tanto do pescador artesanal como do segurado especial, do trabalhador rural, não foram alteradas. Então, ele vai se aposentar com 60 anos de idade, tendo que comprovar 15 anos no período rural. O que alterou depois da reforma em relação à comprovação da atividade rural é porque hoje você tem que ter uma prova pelo menos na metade do tempo, ou seja, 7 anos e meio atrás, né, anterior ao pedido. Quer dizer, uma prova no meio dos 15 anos, né? 7 anos e meio. E aí uma prova no início da atividade e uma prova mais recente para provar que ele ainda continua trabalhando na agricultura. Porque o agricultor, ele se aposenta com 55 anos de idade mulher, 60 anos de idade homem, mas ele precisa estar trabalhando na atividade rural, vivendo exclusivamente da agricultura nesse momento, no momento do pedido da aposentadoria. Lucicleide em Camusim.
Tenho 48 anos de idade, trabalhei como doméstica 20 anos e como dona de casa 10 anos e nunca contribuí para a Previdência Social. Aí ela pergunta, professor Paulo Bacelar, a Lucicleide, com 46 anos de idade, como fazer para um dia chegar à aposentadoria? Olha, Rosana, ela tem duas formas de fazer as coisas aí. Uma é contribuir daqui para frente, ela vai contribuir mais 15 anos, né? E terá 61 de idade daqui a 15 anos. E vai esperar mais um ano para se aposentar com 62 anos de idade e 15 de contribuição. Dá tempo ainda, ela pode continuar contribuindo. A outra coisa é entrar com ação trabalhista contra as residências onde ela trabalhou, para pedir o reconhecimento do vínculo, porque já teria aí o reconhecimento dos 20 anos que ela trabalhou como empregada doméstica, independentemente de pagamento de verbas rescisórias ou não, uma ação trabalhista somente para reconhecimento de vínculo, ela não prescreve. Ela pode ter aquele reconhecimento do vínculo e terá a sua condição de tempo de contribuição já garantida. Mas a melhor forma, aí, menos complicada, seria ela contribuir daqui para frente e se aposentar aos 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, você fala que a Lucicleide e também outras mulheres nessa mesma situação podem pedir a aposentadoria aos 62 anos de idade. Mas uma pergunta bem curiosa. A reforma previdenciária não nos trouxe mudanças que impõem a quem nunca contribuiu antes da Previdência Social, ou seja, antes da reforma, se passar a contribuir a partir desse momento pela primeira vez, no caso aí, professor Paulo Bacelar, não serão 20 anos de exigência como contribuinte do INSS para pedir a aposentadoria? Nesse caso específico, pelos dados aqui da Lucicleide, que ela nunca contribuiu para a Previdência Social, se ela começar a pagar hoje, ela só vai se aposentar com 20 anos de contribuição, aí nesse caso vai chegar aos 66 anos de idade. Eu estou equivocado, errado aqui, ou a contabilidade ou a conta é essa? Nesse caso específico, mantém-se os 20 anos, porque os 20 anos de contribuição só foi exclusivamente para o homem. Então, se é o homem que começou a contribuir agora, é 20 anos. Esclarecido, então, professor Paulo Bacelar, Vilani Moisés está em Baturité com a seguinte dúvida: recebo um BPC, mas a minha irmã quer me tirar do grupo familiar, do CadÚnico. Tem algum perigo em eu perder o meu auxílio-doença nesse caso? Não, o CadÚnico é a cópia das pessoas que moram na mesma casa. Se ela não mora mais na mesma casa que a irmã, né, que é a pessoa que quer retirar ela deve fazer o CadÚnico dela separado, mostrando quem é que mora com ela na mesma casa. Então, se ela mora sozinha, ela precisa fazer o CadÚnico dela sozinha. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Se a Camila puder nos colocar na tela aí esse número do WhatsApp para quem nos acompanha aqui pelas redes sociais do Ceará. Agora a galera agradece. Então aí está, repetindo para você, 085-99273-4353. Vamos à região metropolitana do Cariri, Cícero em Caririaçu. Minha esposa trabalhou 13 anos registrada, não trabalha mais registrada há 14 anos, está na agricultura, tem todas as provas da atividade no campo e agora faz tratamento no CAPS com problemas de ansiedade. Como posso fazer, professor Paulo Bacelar, para minha esposa, pergunta o Cícero, receber um benefício, um auxílio, 13 anos de contribuição, já há 14 anos afastada e na atividade rural? Qual é o caminho da aposentadoria? Qual é o caminho do benefício previdenciário aqui para a esposa do Cícero, professor? No caso, ela não é mais segurada da Previdência, né? Ela tem 13 anos afastada, então ela não mantém mais a qualidade de segurada. Então ela precisa, se for o caso, verificar a renda familiar para ela requerer um BPC, dependendo da renda familiar, se for menor do que um quarto do salário mínimo. Cláudio Lima, em Horizonte, sou agente de saúde há 25 anos, trabalhei em uma empresa há 3 anos onde tinha insalubridade. Em 2022, completo 26 anos como agente de saúde e tenho 56 anos de idade. Quando será o momento para pedir a aposentadoria? 25 anos como agente de saúde, trabalhou em uma empresa onde tinha, segundo ele, insalubridade e hoje aos 56 anos de idade. Qual é a conta, qual é a matemática para o Cláudio bater a porta do INSS e pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, a aposentadoria especial, ela depende da comprovação da atividade em ambientes
que causem riscos à saúde. Né? Então, a insalubridade ela não é uma prova por si só que garanta isso, ela precisa ter o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Mesmo assim, se ele reconhecer o tempo de 25 anos como especial, se for considerado como especial, ele terá que ter 61 anos de idade no mínimo para poder ter de aposentadoria. Mais uma dúvida, Daniel, em Fortaleza. O que significa transferência para análise da fila, professor Paulo Bacelar, em termos de ação emergencial, BPC, LOAS? Qual é esse código aqui que o Daniel quer tirar a dúvida? É a análise do processo do pedido do BPC em uma fase mais avançada? Luciano, são códigos internos, né? Quando os servidores eles passam de um setor para o outro, quando precisa fazer análise médica, avaliação social, então isso o segurado ele não deve se preocupar com esse tipo de código, porque não tem muito a ver com a necessidade dele. Isso aí é coisa interna que aí passa de um órgão para o outro. Mais uma dúvida, Daniel, em Fortaleza, o professor Paulo Bacelar acaba de responder essa pergunta, mas também na capital está o Oziel. Tenho 58 anos de idade, tenho paralisia infantil desde os meus 2 anos, tenho 22 anos de contribuição para o INSS. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se eu tenho direito à aposentadoria. Nesses casos de paralisia infantil, professor Paulo Bacelar, e o Oziel aqui com 52 anos de idade, 22 anos de contribuição, tem algum encurtamento do tempo para receber a aposentadoria? É aquele caso da aposentadoria da pessoa com deficiência. Ele precisa ter 15 anos de contribuição com deficiência, aí o caso, se ele tem paralisia infantil, a vida inteira dele teve deficiência, né? Mas ele precisa ter 60 anos de idade. Ela diminui o tempo, diminui a idade para o homem que não tem deficiência, que é de 65 anos, para 60 anos de idade, ele precisa ter 60 anos. Mais uma dúvida, Patrícia Lopes, em Fortaleza. Tenho 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Tenho que pagar aquele carnê do GPS por mais 5 anos? Aí a primeira dúvida dela, e depois ela pergunta, aí dá certo a aposentadoria? Estou desempregado e aí tenho que pagar todo mês, não sei como fazer. Professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui a Patrícia já tem o dever de casa bem prontinho, mas como ela está preocupada sobre essa contribuição, o vínculo com a Previdência Social vai permiti-la ter outros direitos previdenciários, 53 anos de idade e 25 anos de contribuição. Vale a pena sim contribuir. A contribuição para o regime geral de previdência social, ela, apesar de todas as dificuldades e todas as demoras administrativas para conceder o benefício, ainda é o melhor plano de previdência, muito melhor do que um plano privado, e você precisa contribuir sim para se manter na condição de segurada, mesmo já tendo tempo mínimo de contribuição, que é de 15 anos. Então, se aposentar, você irá se aposentar com 62 anos de idade, e irá ter que contribuir para manter a condição de segurada. Você pode contribuir. Agora, Luciano, só para dar um alerta, pois não, as pessoas que costumam ficar pagando uma contribuição por ano para manter a qualidade de segurado. Quando a pessoa contribui como contribuinte individual, ela está dizendo para o INSS que ela trabalha. Então, pessoas que têm problema de saúde, por exemplo, que entram com a ação para requerer uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, né, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária ou benefício por incapacidade permanente, e entra na justiça para requerer esse benefício, porque o INSS negou, por exemplo, pela perícia médica, o juiz ele vai ver que ela pagava uma por ano apenas para manter a qualidade segurada, e se a pessoa não trabalhava porque estava doente, essas contribuições não vão ser validadas. Então, aí é muito importante, se a pessoa não trabalha, contribuir como facultativo, que aí não terá nenhum problema. E aí, como facultativo, você poderá contribuir a cada 6 meses, porque mantém a qualidade segurada da mesma forma, e você não vai ter problema de dizer que não tinha condições de trabalhar em caso precise de um benefício por incapacidade. Nós temos mais uma pergunta agora da Osmarina em Pentecoste. Eu sou aposentada por tempo de serviço e também sou agricultora, contribuindo com o sindicato por 15 anos. Eu tenho direito à aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ela tem quantos anos de idade? Ela não diz a idade aqui, mas já diz que é aposentada por tempo de serviço e hoje está na agricultura. E ela quer saber, pelo que eu entendi, se tem direito à segunda aposentadoria.
Não, Luciano, não. Mesmo que ela tivesse aposentadoria no regime próprio, que é um outro regime, aposentadoria no município, por exemplo, aí ela não teria direito à aposentadoria rural, porque aí seria uma renda maior do que um salário mínimo. Para quem tem benefícios com a renda maior do que um salário mínimo, ou até um outro salário mínimo, você teria problemas para receber esse benefício. Então, se ela tem um benefício já aposentada por tempo de contribuição no regime geral, você é impedido de ter outro benefício previdenciário, no caso, um benefício da agricultura. Se ela tem um benefício no regime próprio de previdência, e aí esse benefício seja o valor de um salário mínimo, e ela continuou, ela foi para a agricultura depois que saiu do município, legalmente não teria impedimento. Poderia ter um problema se fosse indeferido esse benefício, na justiça o juiz entender que ela não vivia exclusivamente da agricultura, por causa da renda da aposentadoria. Mas é uma questão que poderia se pensar numa ação judicial para conceder esse benefício, caso o INSS negasse. Dúvida da Ana Souza em Fortaleza, tenho 58 anos de idade e 26 anos de contribuição. Quando posso pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Da mesma forma, Luciano, a pessoa já tem aí os tempos de contribuição de 15 anos e precisa ter os 62 anos de idade para poder se aposentar, não deixando de contribuir até a data do pedido para não deixar de ser segurado. Francisca Helena em Redenção, tenho 58 anos de idade, sou agricultora, com um pequeno intervalo de carteira assinada de 2003 a 2008. Como não tinha 15 anos contínuos na agricultura, o pedido da aposentadoria foi negado por 2 vezes. O que eu faço, professor Paulo Bacelar? Apresento de novo o requerimento? Os 15 anos ininterruptos são necessários para pedir a aposentadoria? Não precisa ser ininterruptos. Ela pode trabalhar, ter um tempo de carteira assinada, excluir esse tempo de carteira assinada e aí somar o tempo que passou na agricultura depois que foi demitida, e aí esses 2 tempos somados tem que dar os 15 anos. Aí ela pode se aposentar dessa forma. Em Russas, eu dei entrada no meu seguro-desemprego pela carteira digital. Com 2 dias apareceu uma notificação, requerimento suspenso por auditoria. Fiz o recurso, foi feito o cadastro no dia 5 de julho de 2021. Me deram um prazo de análise de 90 a 120 dias. Já me passaram 120 dias e ainda continua em análise. Nesse caso, professor Paulo Bacelar, eu devo aguardar por mais tempo ou devo ir à justiça? Eu acho que ela deve procurar logo um advogado trabalhista para poder entrar com um pedido de uma data de segurança para ela poder receber esse benefício logo. Você tem uma linha direta aqui no nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Se tem dúvida, manda a sua pergunta, aqui você recebe a orientação com segurança. Ana Paula, no interior do Ceará. Minha mãe trabalhou até agora, tem 57 anos de idade, 34 anos ou 35 anos de contribuição. Deu entrada no pedido de aposentadoria há 2 anos e o benefício saiu agora. Um advogado folgado, segundo a Ana Paula, pegou a carteira de trabalho da minha mãe, foi ao INSS e estava lá a carta de aposentadoria da minha mãe, que tinha saído em setembro. Ele segurou até agora e ficou com o dinheiro da minha mãe. Gostaria de saber se vocês poderiam me ajudar. Será que é sério isso? Me diga alguma coisa. Professor Paulo Bacelar, Ana Paula, eu vou me antecipar aqui. Não costume, por uma questão ética, falar sobre o comportamento de um ou outro colega de profissão. Nesse caso, vou aqui dar a minha opinião. Se tem algum desvio de conduta do advogado, você tem que voltar à porta do escritório de advocacia e dizer, olha, eu quero o meu dinheiro. E se ele se recusar a entregar o dinheiro que pertence à sua mãe, naturalmente ele tem o dinheiro, a participação como remuneração pelo serviço dele, mas aí é um caso que pode se transformar em caso de polícia. Professor Paulo Bacelar. Luciano, ela não disse se é um advogado que foi contratado por ela, né? Se foi um advogado que fez isso sem um devido contrato, ela deve procurar a OAB e fazer a denúncia na OAB, no Código de Ética, no Tribunal de Disciplina. Agora, se é um contrato que ela fez com o advogado e esse advogado recebeu o pagamento por ela, ele tem direito, dever de prestar conta, de ficar com a parte dele, que lhe cabe, que está no contrato, e lhe pagar a parte que lhe deve, mas isso precisa estar em contrato
você nunca deixe de fazer nenhum benefício, nenhum processo com advogado sem um devido contrato. E sempre tenha em mãos a segunda via do contrato para mesmo você se lembrar do que você assinou. Mensagem que chega da nossa ouvinte Eva em Novo Oriente, na região dos Sertões de Crateús. Tem um filho de 17 anos que foi diagnosticado com epilepsia em maio do ano passado. Queria saber se ele tem direito a algum benefício. É possível, professor Paulo Bacelar? Não, apenas pela doença, não é possível dizer se a pessoa tem direito ou não. O que ele vai ter vai ter que procurar um médico especializado para lhe dar um laudo, para saber se esse laudo determina se ele está incapaz ou não. Mais uma dúvida, o ouvinte não quis se identificar, mas deixou a seguinte mensagem. Meu pai completou 60 anos de idade no dia 12 de junho e deu entrada no pedido de aposentadoria no mesmo mês e com 3 meses o pedido foi negado. Começou tudo de novo e está em análise agora. Eu quero saber, professor Paulo Bacelar, se o meu pai recebe os atrasados em relação ao primeiro pedido de aposentadoria quando foi protocolado no INSS. Olha, nesse segundo processo, não. Ela não recebe os atrasados do primeiro processo. A não ser se esse primeiro processo houve um erro administrativo, e aí o próprio servidor ele pode reabrir esse processo primeiro e conceder desde a primeira data da entrada do requerimento. Se o servidor não fizer isso e é concedido o segundo benefício, ela pode dar entrada num pedido de revisão administrativa do primeiro benefício para receber os atrasados. Luciano, em Quixeramobim, professor Paulo Bacelar, diz que tem 27 anos de trabalho como eletricista e tem 58 anos de idade. E ele pergunta se pode pedir uma aposentadoria especial, 27 anos de contribuição, 58 anos de idade. Não, Luciano, ele precisa ter 60 anos de idade na data do pedido da aposentadoria. Agora, se ele faltava algum período para conseguir o benefício antes da emenda, faltando menos de 2 anos de contribuição, ele pode pedir o benefício agora, dependendo da regra de transição que ele tem. Então, se faltava menos de 2 anos, aí ele terá direito a essa aposentadoria, porque já tinha cumprido o período de pedágio. Kessia, em Juazeiro do Norte. Há 2 anos, minha mãe faz um tratamento no CAPS com o transtorno de ansiedade, síndrome de pânico. O médico deu o atestado para ela dar entrada no auxílio-doença. Fiz tudo. Ela fez perícia médica e com assistente social e o pedido foi indeferido. O auxílio é enquanto ela tem condições de trabalhar. Como o senhor pode me orientar? Minha mãe já está com 57 anos de idade. Qual é a orientação, professor Paulo Bacelar? Em primeiro lugar, para receber o auxílio-doença, a mãe da Kessia, tanto quanto outros trabalhadores, precisam ter esse vínculo com o INSS. Ela precisa estar segurada na Previdência, né? Ela não disse se estava contribuindo ou não. Se o indeferimento foi por causa da perícia médica ou por causa da qualidade de segurado, e ela deve, nesse caso, aí eu sugiro sempre que ela procure um advogado ou a Defensoria Pública da União para poder fazer uma análise disso, olhar os atestados médicos, os laudos médicos e entrar com processo judicial de restabelecimento desse benefício, até da concessão desse benefício. Mais uma dúvida, Maria Inês, em São Gonçalo do Amarante. Recebi um BPC durante 7 anos e agora, no ano passado, o benefício foi cortado. Tentei entrar com aposentadoria, pois já fiz 55 anos de idade, meus documentos são todos assinados como agricultora. Então, professor Paulo Bacelar, eu quero saber se eu nunca vou poder me aposentar. Qual é a explicação, professor Paulo Bacelar, para Maria Inês? Luciano, nesse caso, se ela estava recebendo um BPC, é porque ela não estava trabalhando na agricultura. O agricultor ele precisa completar 55 anos de idade, mulher, e está trabalhando até a data do pedido de aposentadoria. Nesse caso, esse tempo que ela ficou recebendo BPC, ela não vai contar como tempo para se aposentar na atividade rural. Mais uma dúvida, Gerlânia em Sobral. Tenho 38 anos e 9 meses de contribuição junto ao INSS. Recebi o auxílio-doença por incapacidade, mas o benefício foi suspenso por causa da revisão que fiz. Sou agricultora há 12 anos e gostaria de saber se posso pedir uma aposentadoria por incapacidade. Quero saber também se o benefício vai ser mesmo reativado. 2 dúvidas, professor Paulo Bacelar. Depende da perícia médica. Se a perícia médica já suspendeu o benefício, ela deve procurar a justiça logo.
os benefícios por incapacidade, quando são negados, não é uma boa você recorrer da via administrativa. Demora muito, o Conselho de Recursos não possui médicos para fazer revisão, às vezes os mesmos médicos que fazem o benefício, que analisam o benefício originalmente, fazem também o recurso, então ela deve direto procurar a justiça logo. Professor Paulo Bacelar, a pergunta vem de longe, do interior ou da região metropolitana de São Paulo. Francisco Irineu diz o seguinte: estou afastado por auxílio-doença, tenho carteira assinada há 33 anos, posso pagar esses 2 anos e meio de atraso e pedir a minha aposentadoria? Olha só a pergunta como é curiosa, professor Paulo Bacelar. 33 anos de idade, 33 anos de contribuição, ele não fala quanto tempo, qual é a idade, mas ele pode pagar esses 2 anos, professor Paulo Bacelar, nesse formato que ele pergunta aqui? Depende muito, Luciano. Tem que analisar o CNIS dele. Se o CNIS dele possui contribuição como contribuinte individual, se ele não fez nenhum encerramento de atividade como autônomo, ele pode pagar qualquer buraco que tiver, qualquer mês que não tenha pago. Só que ele não se aposenta apenas com 35 anos. Ele precisa completar a idade nesse ano de 2022 e completar 99 pontos com 35 anos de contribuição. Se ele não tiver os 99 pontos, ele precisa ter 35 anos mais o pedágio. E aí precisa fazer a análise. A Maria em Tianguá quer um conselho, professor. Mais uma dúvida na área da aposentadoria rural. Tenho 57 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria como agricultora. O pedido foi negado por falta de carência. Foi feito o recurso e já está com mais de 2 anos em análise. O que posso fazer é esperar mais algum tempo ou procurar um advogado? Olha, ela deve procurar um advogado se ela achar que está demorando muito. Esse advogado ele pode ou entrar diretamente na justiça, vai depender da análise dele, ou ele dá direto na justiça, esquece o recurso, ou ele entra com mandado de segurança contra o Conselho de Recursos da Previdência Social para julgar logo aquele recurso. Mais uma dúvida, Maria em Baturité. Meu CadÚnico tem 5 membros. Tenho uma irmã especial, surda e muda, que recebe o BPC. Recebi uma mensagem dizendo que foi cancelado do auxílio, que ela, Maria, foi cancelada do Auxílio Brasil. Aí ela diz, tem 2 filhos menores de idade, sendo que eu não usufruo do salário da minha irmã, ou seja, do BPC. A coloquei no meu cadastro para ela não perder a aposentadoria. Isso está certo? A suspensão do benefício do Auxílio Brasil da Maria, professor Paulo Bacelar? Não está certo porque existe um limite de renda familiar. E aí aquele valor do BPC que a filha dela recebe não é considerado como renda familiar. Então, ela deve recorrer dessa decisão. Professor Paulo Bacelar, logo no início hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, você deu uma dica, falou sobre algumas pessoas que têm a preocupação de contribuir apenas uma vez por ano. Aí chega a pergunta da Francisca, que está em Fortaleza, com o seguinte questionamento. Ela diz que tem 58 anos de idade e 22 anos de contribuição. Aí pergunta, quantos meses devo pagar por ano para ficar na condição de segurada do INSS até completar a idade para eu pedir a aposentadoria? Ela deve contribuir como contribuinte individual, se for como contribuinte individual, ela pagar uma por ano, uma apenas por ano. Se ela quiser manter a qualidade segurada dela como facultativo, se ela não exerce nenhuma atividade, que é o sugerido, né, que é o mais prudente, ela paga 2 por ano, uma a cada 6 meses. Mais uma dúvida, vamos à região metropolitana do Cariri, de onde chega pelo nosso WhatsApp, 085 992734353. A dúvida é do Pedro, que está em Juazeiro do Norte. Tenho 59 anos de idade, 31 anos como contribuinte do INSS. Sempre trabalhei como motorista de ônibus e caminhão. Há pouco tempo sofri um acidente automobilístico no trabalho e por esse motivo estou afastado do trabalho. Posso pedir a aposentadoria? Pode, se houver um agravamento. Se ele tiver um laudo médico dizendo que ele está incapaz, ele faz uma revisão desse benefício e quando tiver uma nova perícia, apresenta esse laudo e o médico irá transformar o auxílio-doença dele em aposentadoria por invalidez. Rogério em Fortaleza, contribuo como MEI, microempreendedor individual. Deixei de pagar agora e queria regularizar a minha situação. Como faço? É a primeira dúvida dele, professor Paulo Bacelar.
Olha, quem é cadastrado como MEI precisa ter o apoio de um contador. Nesse caso, as contribuições em atraso são feitas através do DAS-MEI, que é pelo portal do empreendedor. Mas era bom que ele tivesse o apoio e a orientação de um contador para fazer esses pagamentos em atraso. A segunda dúvida do Rogério. Ele pergunta se, paralelo ao MEI, pode contribuir de forma autônoma para o INSS e lá na frente conseguir 2 aposentadorias. Não, ele não pode ter 2 aposentadorias. Ele pode ter um aumento na média de contribuições se ele fosse aposentar por idade. Porque essa contribuição do MEI só é contado se ele fosse aposentar com 65 anos de idade. Pergunta curta da Maria, na região metropolitana de Fortaleza. Gostaria de saber quanto é para pagar ao INSS quando a gente faz o cadastro de forma autônoma. Depende. Se a pessoa quiser contribuir mais do que o salário mínimo, ela paga 20% daquele valor que ela quer. Então, se ela quer contribuir por R$2.000, ela paga 20% sobre R$2.000, que dá R$400 por mês, no código 1007. Se ela quiser contribuir apenas no salário mínimo, ela contribui com 11% do salário mínimo, que dá R$133, e ela vai se aposentar, e ela vai pagar R$133, né? E ela paga no código 1163. 20% no código 1007, 11% no código 1163. Professor Paulo Bacelar, vamos à região metropolitana de Sobral. O ouvinte da nossa FM Ecoa 91.3. Em Forquilha está a Isabel com a seguinte dúvida. Tenho 25 anos de contribuição e 55 anos de idade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Eu acho, professor Paulo Bacelar, que você vai dar uma boa notícia aqui para a Isabel, porque com 55 anos de idade e 25 anos de contribuição, para se aposentar por tempo de contribuição, por tempo de serviço, ela precisa chegar aos 30 anos. Ou seja, continua trabalhando, aí vai ter que esperar mais 2 anos, ou seja, 62 anos de idade. A minha conta está correta, professor Paulo Bacelar? Está correta, ela só precisa de 15, na verdade. Mas se ela tiver 30 anos de contribuição, a renda dela vai ser bem maior do que se ela só tivesse 15 anos de contribuição. Mas coloca na cabeça, ela só vai se aposentar com 62 anos de idade. Estou aprendendo com você, viu, professor Paulo Bacelar? Então, Isabel, está aí a matemática no café da manhã com o professor Paulo Bacelar. Se você continuar contribuindo aos 30 anos de contribuição, aí você já fez o dever de casa completo, para ter até uma renda melhor, mas desde que tenha os 62 anos de idade. Ou seja, o tempo de contribuição que falta para fechar os 30 anos, mais 7 anos aí para a idade, vai coincidir e você, jovem, continue contribuindo e trabalhando aí, afinal é muito importante essa vinculação com o INSS. Fabiana, mais uma pergunta de São Gonçalo do Amarante. Tenho 32 anos de idade e 4 anos de carteira assinada. Tenho hérnia de disco. Tenho direito a algum benefício? Já não trabalho há mais de 6 anos. O que a Fabiana deve fazer nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar? Ela não tem mais qualidade de segurado, Luciano. Ela não pode ficar mais do que 1 ano sem contribuir. Esses são os problemas das pessoas. Ela não pode ficar mais de 1 ano sem contribuir. Ela, sem qualidade segurada, ela não vai ter direito a nenhum benefício. Mas apenas para fazer um complemento, professor Paulo Bacelar, nesse caso aqui, a Fabiana não perde os 4 anos quando recuperar a condição, ou seja, se ela decidir, vou voltar a contribuir. Lá na frente, ela pode aproveitar esses 4 anos e somar com outros 11, por exemplo, fechar os 15 anos e aos 62 anos pedir a aposentadoria. É esse o caminho? Sim. Agora tem um detalhe também. Esse tempo que a pessoa paga, ela não é perdida. Ele fica para ali guardado no seu patrimônio. Agora tem um detalhe. Se a pessoa deixou, vamos dizer, se a pessoa deixou de contribuir há 4 anos e ela fizer um pedido de auxílio-doença e o médico disser que ela está incapaz desde a data onde ela parou de contribuir, quando ela era segurada, ela vai ter direito ao benefício. O que vale é a data da incapacidade. Então, se ela tiver incapaz lá atrás, quando era segurada, ela terá direito a um benefício agora. A dúvida da nossa ouvinte Antônia, em Guaraciaba do Norte. Tenho 53 anos de idade e 35 anos de contribuição, totalizando 88 pontos. Com quantos anos ou com quantos pontos eu vou poder me aposentar? E aí, professor Paulo Bacelar? Pode repetir, Luciano? Posso sim, professor Paulo Bacelar. Antônia, 53 anos de idade, 35 anos de contribuição, já chegou aqui com a pontuação na ponta da língua, 81 pontos. Pode pedir a aposentadoria?
Não, ela tem que ter 89 pontos em 2022. Se esses 88 pontos foram atingidos em 2021, aí ela pode pedir a aposentadoria dela já, direito adquirido. Mas se ela não completou 88 em 2021, ela precisa esperar uns 6 meses para dar os 89 pontos agora em 2022. Francinete, em Senador Pompeu, tenho 14 anos de contribuição e 53 anos de idade. Qual o prazo para pedir a aposentadoria? Como é bom, professor Paulo Bacelar, ouvir essas perguntas dos nossos internautas aqui, de quem nos acompanha pelas emissoras de rádio que retransmitem o Jornal Alerta Geral, buscando segurança na informação, com esses cálculos e com essa boa orientação que você nos traz aqui. 14 anos de contribuição e 53 anos de idade, qual é o conselho para a Francinete em Senador Pompeu? Luciano, quanto mais cedo a pessoa se interessa em saber quanto tempo falta, melhor ela pode se programar para contribuir mais, para saber se pode atingir um valor maior de aposentadoria no futuro, porque muitas vezes a pessoa tem dinheiro agora, no auge do trabalho, e esquece que lá na frente pode ser que ela não tenha tanta força de trabalho e vai ter uma aposentadoria menor e vai ter que viver com aquilo. Então, a hora de pagar a contribuição é agora que a gente está contribuindo, que a gente está trabalhando, que a gente tem força de trabalho. Então, como ela tem 14 anos de contribuição, ela vai precisar ter mais um ano para fechar os 15, só que ela só tem 53 anos de idade, ela vai se aposentar aos 62. Então, ela pode fazer um planejamento previdenciário, se ela puder, contribuir um valor maior, porque para cada ano que passa de uma contribuição, ela aumenta 2% na sua aposentadoria, na média da sua aposentadoria. Então, ela pode fazer um planejamento previdenciário e pagar valores maiores até completar os 62 anos de idade. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande a sua mensagem aqui no 085-99273-4353. Girleide, em Russas, estava com perícia marcada para o dia 21 de janeiro. O perito estava com Covid, professor Paulo Bacelar, e o INSS remarcou a consulta para o dia 27 de abril. O INSS só me pagou o mês de janeiro. Fiz o pedido para reativar o meu benefício e estou esperando. O que faço, professor? Aqui é uma das injustiças cometidas nesse sistema previdenciário brasileiro. Qual é a resposta para a Girleide? O maior erro e maior despreparo em relação à Previdência Social na gestão do INSS é a questão da perícia médica. Não se pode admitir que um médico fique doente e não tenha outro para atender, né? Teria que ter outro médico para atender a pessoa, às vezes vem do interior, vem de outra cidade, vem de um bairro distante, vai doente e aí não tem perícia médica. Isso não pode, ao meu ver, isso não poderia acontecer. Como ele já remarcou a perícia, o jeito é ele esperar a nova perícia. Mas, caso não venha a ser reativado, ele pode entrar diretamente na justiça para requerer logo o benefício dele. Mais uma dúvida agora da Maria, também em Guaraciaba do Norte. Saí do meu trabalho em 2020 e não fiz a retirada do FGTS. Como faço para receber o FGTS? Ela precisa ir na Caixa Econômica Federal e fazer a solicitação lá. Mais uma dúvida, Tainara, em Caridade. Minha mãe recebe pensão do marido dela falecido. Eu queria saber se interfere na aposentadoria dela, que é agricultora. Eu ligo e diz que o pedido de aposentadoria está em análise, ou seja, a Tainara liga lá para o INSS e vem aquela resposta. Isso há 5 meses, professor Paulo Bacelar. E nessa história, Tainara, você, a sua mãe e mais 1.900.000 pessoas estão à espera de uma resposta do INSS sobre os pedidos de aposentadoria. Mas nesse caso específico, professor Paulo Bacelar, a pensão da mãe da Tainara, pela morte do marido dela, não interfere no pedido de aposentadoria. É outro motivo para essa demora. Não deve ser motivo para demora, porque senão se não tivesse direito, já tinha negado já. Agora, ela não terá direito à aposentadoria se o valor da pensão por morte for maior do que um salário mínimo. Aí ela não terá direito à aposentadoria rural, infelizmente, né? Mas se a pensão que ela recebe é de um rural, que é salário mínimo, ela vai ter direito à aposentadoria dela.
Importante essa observação, Tainara, que o professor Paulo Bacelar acaba de fazer. Se a sua mãe tem uma pensão acima do salário mínimo, ela infelizmente não vai receber a aposentadoria rural. Mas se for de um salário mínimo, aí sim, pelas palavras de quem entende do assunto, professor Paulo Bacelar, advogado previdenciarista, sua mãe terá direito à aposentadoria rural. Neiva, em Novo Oriente, tenho 46 anos de idade, 29 anos de contribuição. Sou professora. Quanto tempo ainda falta para eu me aposentar? Lembra, professor Paulo Bacelar? Lá no início nós respondemos uma pergunta de uma ouvinte professora que tinha 22 anos de contribuição, 46 anos de idade. Agora, também professora Neiva, 46 anos de idade e 29 anos de contribuição. Já tem 76 pontos, né? Muito cedo, muito nova. 75, né, professor Paulo Bacelar? 75 pontos. Ela precisa ter hoje, como a... Olha lá, o homem 99, a mulher 89. Mulher professora, menos 5 anos, 84 anos, 84 pontos. Faltaria aí algum tempo ainda para ela se aposentar por conta da idade. Rosimei Aracoiaba, sou concursada desde 1989, faz as contas, como auxiliar de serviços gerais, já estou com 55 anos de idade e 32 anos de contribuição. Quando vou pedir minha aposentadoria? 32 anos de contribuição, 55 anos, professor Paulo Bacelar, 87 anos. Essa regra, 87 pontos, essa regra vale também aqui para Rosimei pedir a aposentadoria? Ela já enquadraria, porque ela precisa ter 84 pontos em 2022. Então, ela já tendo mais de 30 anos de contribuição, vai para a questão do ponto. Tem 85 pontos? Tem 87 pontos. Então, ó. Já. Olha aí, Rosimei, que boa notícia, você que nos acompanha em Aracoiaba. Aí sim, Rosimei, eu mereço um café da manhã com o professor Paulo Bacelar, com tapioca, com pamonha e café quente aí na região do Maciço do Baturité. Isto quando você receber a primeira aposentadoria. Mais uma pergunta, Adriana, em Caucaia. Minha mãe é professora na cidade de Tianguá, se aposentou com 47 anos de idade e 25 anos de contribuição, mas continuou trabalhando. O valor da aposentadoria dela é menor do que ela recebia, do que o valor que ela recebia é apenas de um salário mínimo. Ela pode entrar com um pedido de revisão, professor Paulo Bacelar? Não. Essa tese da revisão e da reaposentação, desaposentação, todas foram já analisadas pelo STF, então não cabe revisão nesse caso. Edilson Mendes, em Granja. Tenho 17 anos de contribuição para o INSS e 59 anos de idade. Gostaria de saber se com a reforma da Previdência Social, quando eu completar 62 anos de idade, eu posso pedir a aposentadoria ou não? Edilson, fica atento aí ao que o professor Paulo Bacelar vai dizer. É mulher ou homem? Edilson, eu entendi que ele fez a pergunta para ele, professor Paulo Bacelar. 17 anos de contribuição e 59 anos de idade, e ele quer saber se aos 62 anos de idade pode pedir a aposentadoria. Se for mulher, pode pedir aposentadoria aos 62. Homem seria 65 anos, ainda não poderia. Ou seja, Edilson, pela matemática aqui, você precisa esperar mais 6 anos. Francisco, em Tianguá. Tenho hérnia de disco na coluna, não tenho condições de trabalhar, fiz uma perícia por conta do INSS e o pedido foi negado. Fui à justiça e marcaram uma audiência. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, o que é essa audiência e para que essa audiência? Luciano, existe a perícia médica que o juiz marca e existe a audiência. A audiência é exatamente para o juiz esclarecer sobre a doença. Às vezes a pessoa tem mais de uma doença, precisa saber qual é a atividade que a pessoa exerce, qual é a contribuição que ela faz, se ela contribui como autônomo, por exemplo, para saber se ele está contribuindo de uma forma errada. Então o juiz ele vai querer esclarecer alguns pontos que para ele ainda está em dúvida. Lúcia, em Santa Quitéria. Minha mãe tem 65 anos de idade e não é aposentada. Será que ela não consegue a aposentadoria ou será que ela não consegue o LOAS porque o esposo dela é aposentado por tempo de serviço? Pode ser isso, professor Paulo Bacelar? Pode, mas a aposentadoria do esposo sendo até um salário mínimo e ele tendo mais de 65 anos de idade, isso não vai interferir em nada. Ela pode pedir o BPC dela.
Eu quero encerrar aqui a nossa conversa de hoje com o professor Paulo Bacelar fazendo uma pergunta do Júlio César. Tenho 59 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? E aí, professor Paulo Bacelar, 94 pontos aqui na contabilidade do Júlio César. Se ele fosse professor, teria direito à aposentadoria. Mas como ele não é professor, não, tem que ter 99 pontos. Ele já tem os 35 anos de contribuição, então ele pode se aposentar daqui a 2 anos e meio, se continuar contribuindo, porque ele já vai fazer os 99 pontos, mas mais para frente não vai ser mais 99 pontos, né? Então ele poderá fazer um cálculo de quantos anos ele tinha em 2019, em 13 de novembro de 2019, para saber qual é o cálculo do pedágio que ele precisa cumprir. 34, 35 anos, mais um pedágio, que vai depender de quantos anos ele tinha em 13 de novembro de 2019. Final da nossa conversa aqui com o professor Paulo Bacelar. Professor, muito obrigado pela compreensão, pela paciência e pelo compromisso de levar as informações seguras aqui no Jornal Alerta Geral sobre os caminhos da aposentadoria para todos os nossos ouvintes no Brasil inteiro. A você, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Abraço, Luzenor. Um grande abraço a todos os ouvintes que nos mandam perguntas todos os sábados. Abraço, até o próximo programa. Grande abraço, professor Paulo Bacelar, você, ouvinte internauta.